Olá, você de casa, olá, você das redes sociais. Hoje, em nosso quadro, temos a participação especial da médica psiquiatra, a doutora Tatiana, que irá falar conosco sobre a saúde mental das mulheres. Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre a saúde da mulher, né? E principalmente da saúde mental da mulher, né? Que hoje a gente percebe, tanto com a mídia, todo com o conhecimento, que isso é um fator muito importante e a gente veio para discutir sobre isso e falar um pouco, para orientar, para que as pessoas possam procurar ajuda caso precisem e entender um pouco mais sobre isso. Doutora Tatiana, o que é a saúde mental? Então, primeiro a gente tem que entender o que é saúde, né? Porque as pessoas às vezes têm a impressão que a saúde é só ausência de doença, e não é. Saúde mental e saúde em si é um bem-estar físico, mental, social, né? Onde você está inserido no meio e você tem esse bem-estar. Então, quando a gente pensa só que é uma ausência de doença, a gente minimiza muito a situação, inclusive com a questão da saúde mental, porque as pessoas pensam assim, eu não estou com dor, eu não estou com febre, e eu não tenho nenhum problema de saúde. E às vezes o paciente tem, né? Às vezes a pessoa está se sentindo, tem um quadro de ansiedade, tem um quadro depressivo, que aí envolve a saúde mental. Doutora, nessa vivência de consultório, né, de atendimentos, a saúde mental da mulher, ela tem alguma diferença da população no geral? Tem algo mais específico que atinge a mulher? Então, nós temos alguns quadros que são específicos da mulher, né? A gente tem tanto a psicose pós-parto, a depressão pós-parto, que acontece só nas mulheres, né? Nós temos a questão do climatério, que é o período da menopausa, que também tem quadros de variações de humor, né? Então, essas variações de humor são específicas da mulher. A gente tem também o quadro de TPM, né? A tensão pré-menstrual, que também tem variações de humor, que a gente às vezes trata com antidepressivo, trata com medicação, ou com hormônio, porque tem essas variações hormonais. Isso tudo influencia na questão da saúde feminina. Não é só, às vezes as pessoas pensam, a mulher só é diferente porque ela tem essa variação hormonal. Também, mas também tem fatores específicos, a questão da sobrecarga de trabalho, a questão da maternidade, né? Então, tudo isso influencia muito a saúde mental feminina. Então, a gente tem que dar essa atenção e aí tem esses quadros que são específicos da mulher, né? A depressão, ela acomete mais as mulheres? Então, a gente tem alguns quadros que são mais prevalentes em mulheres, né? Os quadros de ansiedade são mais comuns em mulheres. Os quadros de depressão, principalmente a distimia, alguns quadros específicos, são mais comuns em mulheres, tá? E geralmente acomete mulheres aí depois dos 20, 30 anos de idade. A depressão pós-parto, ela tem uma questão genética importante, né? E também está relacionada ao transtorno bipolar, mas assim, ela pode começar tanto numa primeira gestação, como também em gestações seguintes, né? Então, a gente tem alguns quadros que eles são mais prevalentes, e a depressão também. A depressão, ela acho que é 2-1 para a mulher. Os transtornos, eles são sempre assim, pela questão genética, ou a vivência da pessoa pode desenvolver um transtorno? Então, na verdade, para você ter uma doença mental, a gente tem o fator ambiental, então o ambiente onde a gente está inserido as nossas vivências, né? E também o fator genético. Então, a gente tem doenças que têm uma prevalência muito importante da genética, que no caso é a esquizofrenia, transtorno bipolar. Então, a gente tem onde o fator familiar, né? Então você tem várias pessoas na família que tem esse tipo de transtorno, mas você também tem transtornos que são muito da questão ambiental, o transtorno de estresse pós-traumático, né? Que você tem um trauma no ambiente, e trauma assim, você ter sofrido algum sofrimento muito intenso, um acidente, às vezes participar de uma questão de uma violência física, né, ou mental,
situações de guerra, tudo isso influencia para ter esse tipo de transtorno. Está muito ligado, então, ao ambiente, né? Mas, claro, a genética sempre está envolvida. Então, você tem que ter alguma coisa, porque vocês têm que ver que, por exemplo, numa situação de guerra, que a gente está até acompanhando, né? Todo mundo está passando por aquela mesma situação, mas nem todo mundo vai adoecer. Então, a gente tem alguns fatores que aí são próprios de cada um, que envolvem. E na questão também, não só o ambiente externo, mas, por exemplo, a gente às vezes ter uma doença física, né? Então, ter tido uma doença grave, um câncer, uma doença que vai nos debilitar, então depois a gente pode também desencadear um quadro de doença mental. O suicídio, ele é mais frequente nas mulheres? Não, assim, o que acontece no suicídio é que as mulheres, elas têm mais tentativas. As mulheres tentam mais suicídio e os homens, eles têm mais êxito pela forma como é feito, né? Homem geralmente tem formas mais agressivas, que a gente fala, né? Enforcamento, tiro, como fala, arma de fogo, né? As mulheres já são mais com medicação, elas podem se cortar, assim. Então, na verdade, as mulheres tentam mais. E toda a tentativa de suicídio, e hoje a gente vê muito isso, porque às vezes é um pouco banalizada, mas a gente tem que sempre dar muita atenção, porque é um risco que a pessoa está se colocando, né? E é um pedido de ajuda, porque às vezes as pessoas, elas estão sofrendo e não sabem como se expressar, né? Então a gente nunca menospreza uma tentativa, uma ideação suicida, né? Porque a ideação é o pensamento. A pessoa às vezes pensa, fica buscando alternativas para aquela dor que ela está sentindo, e às vezes ela vai, aí quando ela tenta, né, que a tentativa de suicídio, aí já é algo mais concreto. Então, assim, é algo grave, a gente sempre tem que dar muita atenção. E se a gente souber de alguém que está com essa situação, que está com esse pensamento, a gente pode procurar a rede de saúde. E como identificar, quando procurar um psiquiatra? Então, na verdade, assim, o sofrimento, ele faz parte da nossa vida, né? Então, assim, a vida é feita de altos e baixos, então a gente não vai ficar sempre feliz. Eu acho que a gente tem que entender que às vezes a gente está triste, às vezes a gente vai estar feliz, então isso faz parte. O que a gente tem que sempre ficar atento é se isso é duradouro, né? Se isso está atrapalhando a minha rotina, e não só a tristeza, qualquer situação que isso atrapalhe a minha rotina, que eu não consigo desempenhar bem as minhas funções, atrapalha o meu sono. Então, uma das coisas que sempre alteram muito precocemente é a questão do sono, né? Então, a gente tem que olhar para essa situação e procurar aí ajuda especializada. Às vezes, eu não vou diretamente no psiquiatra, às vezes eu estou me sentindo mal, não estou dormindo. Às vezes eu posso fazer ir no postinho, fazer uma avaliação com o médico, entendeu? Porque às vezes é uma coisa mais simples, que ele pode intervir precocemente. O que eu acho é que a gente sempre tem que procurar ajuda, conversar, vai na enfermeira, né, do teu posto, conversa, ou procura o seu médico. E caso você perceba que isso assim, que você não melhorou, que isso continua, procurar ajuda especializada, procurar um psiquiatra, que aí ele vai indicar se é necessário uma psicóloga. Então, procurar um apoio na saúde mental. Doutora, como lidar com esses pensamentos negativos? Então, na verdade, assim, a gente tem que entender como que isso surge, entendeu? Num quadro depressivo, a gente chama até desse pensamento que ele é repetitivo, E aí a gente pode ter desde um pensamento perseverante, né, que aí já é um quadro, às vezes, que a gente vai ter que intervir com medicação, até algo
mais simples, que às vezes a gente mudando a rotina, a gente procurando se distrair, a gente consegue intervir, né? Agora, assim, se isso está te deixando muito para baixo, se você está muito triste, aquele pensamento ruim não sai da sua cabeça, sabe? Ou um pensamento, às vezes, de morrer, de acabar, de sumir, que às vezes o paciente fica com aquele sentimento perseverando dentro da cabeça, assim. E às vezes, a primeira coisa que eu acho, dividir isso com alguém. Então, dividir isso com alguém da sua confiança, uma pessoa que você tem uma confiança, para que você entenda melhor o que você está sentindo. E aí, sim, se isso não se resolver, né, procurar uma ajuda especializada. Como melhorar a qualidade de vida, como melhorar a saúde mental e buscar a felicidade? Então, na verdade, assim, eu acho que a gente tem que entender o que é felicidade, né? O que é o bem-estar? Porque cada um tem um, né? Assim, o que te faz feliz, o que é importante para cada um. É claro, a gente está inserido num meio, né? Então, a gente ter um ambiente em casa tranquilo, né? Ter boas relações familiares, ter bons relacionamentos pessoais, ter um trabalho satisfatório, fazer uma atividade física, né? Para poder o corpo da gente estar se exercitando. Uma alimentação saudável. Então, assim, essa questão de saúde, né, é tudo que vai fazer com que você tenha uma qualidade de vida, mas aí é individual. Porque, por exemplo, eu falo assim, a gente às vezes fala assim, mas você tem que sair, você tem que fazer... Depende, se as pessoas, às vezes, é uma pessoa que gosta mais de ficar em casa, que às vezes só gosta de... se relaciona com um vizinho, né, é aquilo que ela gosta de fazer, a gente tem que entender e respeitar isso. E a igreja, né, as pessoas que gostam de frequentar a igreja, então, assim, ter uma rede de apoio, né, assim, familiar, social. Eu acho que o homem, ele é um bicho gregário, assim, as pessoas precisam estar com outras pessoas, né? E não é estar em multidão, mas saber que é importante você conviver bem com as pessoas que você gosta, ter um lazer, então, assim, fazer coisas que te dão prazer, como aí, por exemplo, às vezes um artesanato, às vezes uma caminhada, né, mexer com planta. Então, assim, é tão pessoal, mas entender que a vida da gente, quem vai dar um sentido é a gente, né? Não sou eu que vou chegar aqui e falar, o que é muito bom fazer é isso. É claro, eu vou falar coisas genéricas, mas cada um vai se encontrar nisso. É importante a pessoa entender que, às vezes, a felicidade, a vida da gente, para ser uma vida feliz, não é eu estar um dia muito alegre, eu ganhei na cena. Porque se dinheiro resolvesse isso, não existia pessoa rica triste, né? Então, a gente tem que entender que é o nosso dia a dia, que a gente vai fazendo, que a gente vai construindo, e principalmente nas relações. Eu acho que hoje o que pega na questão da saúde mental são as relações mais debilitadas, assim, as pessoas se sentem mais só, né, fica muito voltada para a rede social e às vezes esquece que a gente tem que conversar, tem que se sentir bem, aquela situação de você estar no meio das pessoas e se sentir bem de estar ali. Obrigada, doutora Tatiana, pela participação nesse quadro, em especial essa semana que comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Então, eu agradeço a sua participação e deixo os microfones abertos para uma mensagem para as mulheres. Então, eu acho que, assim, eu como mulher, né, a gente que entende, assim, que a gente às vezes se sente sobrecarregada, tem várias funções, eu falo assim, várias funções sociais, né, você trabalha, é mãe, é filha, é esposa, é amiga. Então, assim, a gente tem essas funções. E, às vezes, a gente fica cansada de várias coisas que a gente assume. Só que eu acho que a gente também tem muito bem-estar quando a gente dá conta de fazer tudo. Às vezes, a gente não vai dar... Assim, não vai ser perfeito, né? Mas a gente entender que é importante a gente nunca desistir, sabe? Não tô bem, tô me sentindo... Vou procurar ajuda. A mulher, ela procura mais ajuda, sabe? Ela consegue se comunicar melhor, ela entende quando ela não está bem. Então, eu acho que é isso, assim, a gente entender que a gente é forte, mas a gente não é de ferro, né? Então, a gente tem que lutar para que as coisas fiquem bem, mas que a gente também fique bem, entendeu? Porque eu falo assim, se você não está bem,
não consegue fazer nada, né? Então, saúde mental, assim, eu sempre dou esse exemplo, sabe? A gente pode estar com uma toda quebrada, mas se a minha mente está boa, eu faço tudo, eu resolvo tudo. Agora, se eu posso estar com a minha mente, se eu tiver com a minha mente ruim, eu não consigo resolver nada. Então, assim, eu tenho que me cuidar, porque aí eu consigo cuidar, fazer todas essas outras coisas.